TCE-MS inaugura memorial histórico nos 40 anos de Mato Grosso do Sul. E ainda, conselheiros da primeira Câmara julgam 41 processos. Mais de R$30 mil terão que ser devolvidos aos cofres públicos do município de Porto Murtinho. Conselheiros do Pleno determinam mais de R$400 mil em impugnações. Começa agora mais uma edição do TCE na TV. A história do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul está reunida agora em um memorial na sede da Corte e em um acervo online no site da instituição. O memorial histórico, físico e online tem como objetivo resgatar a memória do TCE-MS, homenageando os 40 anos do Estado. Veja os detalhes na reportagem de Henrique Xavier. O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul tem se destacado no cenário nacional pelos projetos de modernização, um avanço implementado nos últimos 2 anos pela atual gestão que compartilha ações e decisões com todos os conselheiros. Nesse período implementou quase 200 projetos que agilizaram a fiscalização pela correta aplicação do dinheiro público. Uma das novas ferramentas de modernização é a gestão de risco, reconhecida internacionalmente durante congresso até nos Estados Unidos. Mas em cada passo, na direção do futuro, o Tribunal de Contas segue também escrevendo a sua história. História que começou em 1979, com a primeira Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul. Resgatar e preservar essa memória é também compromisso da atual administração. Para isso, o tribunal, com a participação de todos os conselheiros, reuniu os ex-presidentes Osmar Dutra e José Anselmo e ainda amigos e familiares dos precursores da corte para o lançamento do memorial instalado na Galeria Histórica do TCE-MS, que na linha do tempo resgata também a imagem de auditores do Corpo Especial e procuradores do Ministério Público de Contas. Povo que não tem memória é povo que não tem história. Então, inaugurarmos esse memorial é reconhecermos a contribuição que todos os servidores, ex-conselheiros deram para que pudéssemos chegar aqui hoje. E assegurarmos que essa memória fique preservada para a eternidade, para as futuras gerações, para conhecer o que é o Tribunal de Contas, como começou, onde começou, o que já realizou e a importância dele dentro do contexto democrático do Estado. O Tribunal de Contas não nasceu assim, só de uma ideia. A ideia teve que ser colocada em prática. Então foi muita gente que deu a sua vida, sua saúde, seus conhecimentos, para que esse tribunal chegasse até hoje como chegou. A contribuição da família dos homenageados foi relevante para a construção desse acervo que ajuda a escrever mais uma página da história do Tribunal de Contas. Esse resgate da memória do tribunal, eu acho que é de fundamental importância para todo o nosso estado e para essa juventude que está aí, que ainda muito pouco conhece da história do Mato Grosso do Sul. É um momento de muita emoção, né? Afinal de contas, assim, meu pai faleceu agora em fevereiro, então a gente ainda está muito mexido com essa perda e ver uma homenagem desse tamanho para ele, a gente fica muito feliz. E isso trouxe para nós, a despeito da perda, uma razão de orgulho, de alegria, de satisfação. A visão de modernidade do TCE-MS vai permitir também que esse acervo possa ser visitado à distância por meio do Memorial Online, disponível no site do Tribunal. É mais uma janela do mundo virtual que se abre para ajudar na construção do conhecimento. Como José Saramago dizia, fisicamente habitamos um espaço, mas sentimentalmente somos habitados por uma memória. É o Tribunal de Contas prestando homenagens a todos que contribuíram para um Estado cada vez mais desenvolvido. Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, gestão compartilhada. Para você que quer conhecer um pouco da história da Corte de Contas,
O memorial está aberto ao público para visitação das 12 às 18 horas, aqui mesmo na sede da instituição. 38 processos foram considerados regulares durante a sessão da primeira Câmara realizada no dia 23 de outubro. Deste total, apenas 3 foram considerados irregulares. Veja os detalhes. 12 processos foram analisados pelo conselheiro José Ricardo, considerando apenas um irregular. Trata-se do contrato celebrado entre o município de Cacilândia e a empresa Pérez e Sanches Limitada, tendo como objeto a aquisição de materiais de construção, elétrico e hidráulico destinados a pequenas obras e reformas do patrimônio público. Processo de número 485, referente ao contrato administrativo número 140, no município de Cacilândia, e tendo como titular o senhor Baltazar Soares da Silva. Nesse processo, eu declaro a regularidade do procedimento licitatório, do contrato administrativo número 140 e dos termos aditivos números 1, 2, 3 e 4 e dos termos de apostila números 1, 2 e 3. Declaro também a irregularidade da execução financeira da contratação em face das seguintes infrações: desarmonia entre o valor final da contratação e os valores registrados nos documentos da despesa, ausência do restante das cópias das notas de empenho ou de anulação de empenho, ausência do restante das cópias dos comprovantes de despesas, ausência do restante das cópias dos comprovantes de pagamentos com a assinatura do responsável, ausência da planilha de execução financeira e, por fim, ausência da cópia do termo de rescisão do contrato com a devida publicação. Impugno o valor de R$ 8.964,74 relativo à diferença entre o valor pago e o valor liquidado sem comprovação nos autos e, assim, imputo a responsabilidade pelo ressarcimento ao senhor Baltazar Soares da Silva, prefeito do município de Cacilândia à época, e aplico multa no valor equivalente a 80 fermes ao titular nominado pelas infrações decorrentes das irregularidades apontadas. O conselheiro Gerson Domingos julgou irregular o convênio celebrado pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Campo Grande. Do processo 7.715/2013, do convênio 253/2012, do Fundo Municipal de Assistência Social de Campo Grande, com Instituição Adventista Central Brasileira de Educação e Assistência Social Lar Infantil Adventista Lígia Hans, interessada Nilva Santos, secretária municipal de Políticas e Ações Sociais e Cidadania à época. Voto pela irregularidade da prestação de contas do convênio e pela aplicação de multas de 100 ferma interessada pelo não encaminhamento de documentação obrigatória ao Tribunal de Contas. Dos 9 processos julgados pelo conselheiro Ronaldo Chadid, todos foram considerados regulares e sem ressalva. O município de Porto Murtinho deverá ser ressarcido em mais de R$30 mil. A decisão foi tomada durante a sessão da segunda Câmara, em que foram analisados 68 processos. Dos 19 processos analisados pelo conselheiro Irã Coelho das Neves, apenas 2 estavam irregulares. Trata-se do procedimento licitatório celebrado entre a Prefeitura Municipal de Anaurilândia e Eliton Carlos Ramos Gomes, contratado para a prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica. Processo número 11.387/2014 da Prefeitura de Anaurilândia, representado pelo senhor Wagner Alves Guirado. Acompanhando o parecer da Procuradoria-Geral de Contas, o voto está consubstanciado dos seguintes termos: pela irregularidade e ilegalidade das etapas de licitação, de formalização e do primeiro termo aditivo referentes ao contrato de número 030 de 2014, firmado com o senhor Eliton Carlos Ramos Gomes, e pela aplicação de multa de 100 fermes ao responsável. No contrato administrativo celebrado pela Prefeitura de Porto Murtinho para a realização do evento Porto Folia 2013, a conselheira Marisa Serrano determinou a impugnação no valor de R$30 mil aos cofres do município. Quanto ao processo 9.484/2013 da Prefeitura de Porto Murtinho, responsável Heitor dos Santos, contrato administrativo número 1 de 2013 para a contratação de empresa para a realização de do evento Porto Folia de 2013.
em que eu acompanho a CCE e o Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade do primeiro termo aditivo ao contrato e da execução financeira, e aplicar multa regimental no valor de 70 UFERMs por infração à norma legal, e pela impugnação do valor de R$ 30.856,36, referente ao valor pago acima do contratado, e pela verificação de sobrepreço no valor recolhido com o ECAD, atribuindo tal responsabilidade ao senhor Heitor Miranda dos Santos, que deverá restituir a respectiva quantia aos cofres municipais, acrescido de juros de mora e correção monetária. No contrato administrativo celebrado entre o município de Bela Vista e a empresa DMP Pneus e Acessórios Limitada, tendo como objeto a aquisição de pneus novos, câmaras e protetores a serem utilizados pelas secretarias do município, o conselheiro Osmar Jerônimo votou pela irregularidade e ilegalidade do procedimento licitatório. Processo 10.289 de 2014 da Prefeitura Municipal de Bela Vista, titular senhor Renato Rosa. É um contrato número 121 do ano 2014. Pregão presencial número 31 de 2014. Tem como objeto a aquisição de pneus, câmaras e protetores. Acolho a análise da quarta e parcialmente parecer ministerial, voto no sentido de declarar legal e regular o procedimento licitatório e a formalização do teor do presente contrato e declarar ilegal e irregular a execução financeira. Durante a sessão do Pleno, os conselheiros analisaram 84 processos, entre recursos, prestação de contas de gestão, contratos administrativos e inspeções ordinárias. Deste total, 36 processos foram julgados regulares. Os conselheiros também aplicaram multas aos gestores públicos, que totalizaram mais de R$100 mil. Veja os detalhes no relatório voto do conselheiro José Ricardo. Mais de R$200 mil terão que ser devolvidos aos cofres do município de Naviraí. A decisão foi tomada pelo conselheiro José Ricardo por detectar irregularidades na prestação de contas anual da Câmara Municipal de Naviraí, referente ao exercício do ano de 2000. Processo 5.044/2013, prestação de contas anual de gestão da Câmara Municipal de Naviraí, exercício financeiro 2012, sendo o titular o senhor Jean Carlos Volpato. Neste processo, declaro irregular a prestação de contas anual de gestão da Câmara Municipal de Naviraí, em decorrência do pagamento de subsídios aos vereadores acima do limite permitido constitucionalmente. Aplico multa no valor equivalente a 100 UFERMs ao senhor Jean Carlos Volpato pela infração decorrente do pagamento aos vereadores acima do limite permitido. Impugno as despesas relativas aos pagamentos de subsídios a maior no valor total de R$ 276.990,84 e imputo a responsabilidade pelos ressarcimentos às seguintes pessoas e seguintes valores. Jean Carlos Volpato, R$ 90.776,76. Vanderlei Chagas, R$ 54.776,76. Antônio Carlos Klein, R$ 18.776,76. Benedito Messias de Oliveira, R$ 18.776,76. Djalma Marques de Oliveira, R$ 18.776,76. José Aldair Galo, mesmo valor. José Roberto Alves, mesmo valor. Leandro Pérez de Matos e Marcos Antônio Volpato, também no mesmo valor. Determina a intimação das pessoas elencadas nominalmente. Na prestação de contas do Fundo Municipal de Investimento Social de Inocência, no período de janeiro a dezembro de 2010, a conselheira Marisa Serrano declarou irregular os procedimentos dos atos administrativos. Processo 115.920 de 2012 do Fundo Municipal de Investimentos Sociais de Inocência. Responsável, Antônio dos Santos. O assunto é uma auditoria, em que eu acompanho, em parte, tanto a análise do corpo técnico da CCCE, quanto o parecer do Ministério Público de Contas, e voto pela irregularidade dos atos e procedimentos administrativos apontados no relatório de auditoria referente ao período de janeiro a dezembro de 2010, decorrente das seguintes inconsistências: ausência de comprovação da entrega de medicamentos adquiridos à população,
pela aplicação de multa ao ordenador de despesa do órgão à época, no valor correspondente a 50 UFERMES, e pela recomendação ao atual gestor do fundo para que implemente mecanismos de controle eficientes de entrega de medicamentos, cestas básicas e demais produtos adquiridos com recursos públicos, de forma a comprovar adequadamente a finalidade da sua aplicação. Entre recursos, auditorias, consultas, pedidos de revisão e prestação de contas de gestão, o conselheiro Ronaldo Chadid deu seu voto em 15 processos, declarando irregular a prestação de contas do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural de Bandeirantes. Processo 7.686/2015, referente às contas anuais de gestão do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural de Bandeirantes, relativas ao exercício financeiro 2014, responsabilidade do senhor Márcio Faustino de Queiroz, prefeito municipal à época. Acompanho o parecer do Ministério Público de Contas, em virtude das 8 irregularidades legais e contábeis identificadas nas contas examinadas, voto pela aplicação de multa em valor correspondente a 180 UFERMES ao gestor acima identificado, sendo 150 em razão das irregularidades praticadas e 30 UFERMES pela remessa de documentos fora do prazo regulamentar estabelecido. Na auditoria realizada no Instituto Municipal de Previdência dos Servidores de Coxim, o conselheiro Gerson Domingos votou pela irregularidade dos atos e fatos apurados na prestação de contas. No processo 8.429/2015, auditoria 2013, Instituto de Previdência dos Servidores de Coxim, período de janeiro a dezembro de 2013, interessado Antônio Portela Lima, voto pela irregularidade dos atos e fatos apurados no relatório, pela aplicação de multa de 150 UFERMES ao ordenador acima nominado e pela impugnação no valor de R$ 4.485,92. O TCE na TV fica por aqui. Para mais notícias, acesse o nosso site www.tce.ms.gov.br e nas redes sociais facebook.com/TCEMS Oficial e no Twitter é @TCE Oficial. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana. Fábrica Verde apresenta Onça Pintada. Se o reino animal praticasse esportes, a onça pintada seria uma atleta completa. Ela corre, nada, escala, salta, tanto que seu nome, Jaguará, em Tupi-Guarani, significa aquele que mata com um salto. Grande caçadora, a onça pintada usa a camuflagem da pele para confundir a presa. A força da mordida é capaz de paralisar animais grandes. De hábitos noturnos e solitária, só é vista acompanhada na época do acasalamento. Quando dá cria, nascem de 1 a 4 filhotes. A expressão virou onça é inspirada na mãe onça, que defende ferozmente as oncinhas. Mas mesmo com tanta força, o maior felino das Américas está ameaçado de extinção. É que as florestas onde habita estão sendo devastadas. Não é para a mãe natureza virar onça?